Oi, gente, o meu nome é Lorena e o vídeo de hoje é uma possível teoria com uma explicação de como o Morro dos Ventos Uivantes se relaciona tanto com o Crepúsculo ou como um conversa com o outro. Essa é uma teoria criada totalmente por mim, foi tirada da minha cabeça, mas totalmente baseada nesses dois livros aqui. O Morro dos Ventos Uivantes é o livro favorito da Bella, que é a personagem aqui de Crepúsculo. Tem até uma edição de Crepúsculo que eles lançaram na época que o filme estava fazendo muito sucesso, com uma etiquetazinha do lado de fora da capa escrito o livro favorito da Bella. E ela faz várias alusões durante a história, durante os 4 livros, com o Heathcliff, que é um personagem que tem aqui no Morro dos Ventos Uivantes. E quando eu li Crepúsculo, né, pela primeira vez, isso não me dizia nada, porque eu não sabia absolutamente nada sobre o Morro dos Ventos Uivantes. Então, sempre que a Bella citava, fazia alguma referência, alguma comparação, eu não entendia, porque eu não sabia nada do livro. No caso, o Morro dos Ventos Uivantes, porque eu não leio sinopse antes de começar a leitura. O Morro dos Ventos Uivantes ficou por muito tempo na lista de livros clássicos que eu queria ler e eu nunca lia, até que esse ano veio aí e se tornou um dos meus livros favoritos. E aí, durante a leitura de O Morro dos Ventos Uivantes, eu comecei a captar por que a Bella relacionava tanto a história, a vida dela e ao caso dela de amor com o Edward. E eu fiquei meio... Oi? Porque o personagem Heathcliff e todos os outros personagens aqui de O Morro dos Ventos Uivantes, eles são repugnantes. O Morro dos Ventos Uivantes foi escrito pela Emily Bronte. Basicamente, para resumir, se trata de uma história de amor entre o Heathcliff e a Cat, que eles são primos, digamos assim. O Heathcliff foi adotado pelo pai da Cat quando ele era criança, e aí ele passou a morar com a família no Morro dos Ventos Uivantes, e ele e a Cat ficaram muito próximos, passaram ali a infância toda juntos, e eles formaram um tipo de obsessão que durou por muitos anos, atravessou muitas décadas, envolveu muitas pessoas, inclusive a família, enfim. Uma história que alguns dizem que é de amor, outros dizem que não é, de paixão, de obsessão. E é aí que entra Crepúsculo. Com uma diferença muito grande, é claro, porque a Bella compara muito. Depois eu fui reler os trechos, né, onde a Bella cita o Morro dos Ventos Uivantes, e ela compara muito o amor dela, o amor que ela sente pelo Edward com o amor da Catherine pelo Heathcliff, que pode atravessar gerações e que é aquela coisa alucinante e apaixonada, e essa coisa da obsessão um pelo outro. Só que a gente viu uma diferença bem grande, porque enquanto em O Morro dos Ventos Uivantes o Heathcliff e a Catherine, eles se apaixonam tanto, eles são tão loucos um pelo outro, que destrói toda a vida de quem está ao redor deles. E com a Bella e o Edward é diferente, eles estão ali se amando e tudo, mas eles não são tão alheios ao que está acontecendo ao redor. Muito pelo contrário, eles não querem a destruição de ninguém, eles querem ficar ali os dois em paz, não querem envolver família, não querem magoar ninguém. É uma coisa, digamos que mais saudável se comparado ao Morro dos Ventos Uivantes. E em Eclipse, o Edward está conversando com a Bella e ele até fala que ele não considera o romance da Catherine e o Heathcliff como amor, porque é muito obsessivo e que eles não têm nada de redenção. Uma coisa que justifique, né, aquela obsessão toda e que justifique eles serem tão destrutivos, assim, um com o outro e também com as pessoas ao redor. Enquanto que no caso, ele e a Bella justifica por ele ter se apaixonado por ela, que é a primeira humana em anos que ele se apaixonava e tudo, então ele meio que compara como que a redenção dele, ele justifica toda essa paixão que ele tem, tudo que eles enfrentam para ficar um com o outro, tudo que eles estão passando, porque em Eclipse já tá lá aquela palhaçada de Bella com Jacob, enfim, aquela coisa toda. E aí a Bella falou uma coisa muito interessante, que o amor dos dois da Catherine e do Heathcliff era inevitável, mas que a Cass era a fonte de todos os problemas. Como se ela não fosse a fonte de todos os problemas do Edward também, porque se não fosse a Bella ter aparecido ali em Forks, o Edward ia continuar seguindo a vida dele, ignorando todo mundo e de boa, tranquila. Então é meio contraditório a Bella julgar a Cat como egoísta e como a fonte de todos os problemas, sendo que ela também foi. E o Edward, que no livro, em Crepúsculo, ele não gosta muito de O Morro dos Ventos Uivantes,
Depois, ali em Eclipse, ele começa a ver algumas semelhanças entre ele mesmo e o Radcliffe. Ele justifica que ele começa a entender alguns sentimentos do Radcliffe, e aqui nessa parte eu acho até muito legal, porque o Radcliffe ele tem sentimentos puramente humanos. São sentimentos horríveis? São, mas o ser humano é horrível mesmo. E os sentimentos do Radcliffe pela Cat é instinto humano, é uma paixão louca, uma obsessão, uma compulsão que ele não consegue enxergar mais nada ao redor dele. Ele viveu pela menina a vida dele inteira, ela foi o grande amor da vida dele até a morte e aquilo consumiu ele por dentro. E aí o Edward que fala que ele consegue entender esses instintos porque ele mesmo passa a sentir isso pela Bella, mesmo não sendo humano. Então o que ele sente pela Bella é tão forte que mesmo ele não tendo instintos humanos, não tem mais características, né? Apesar dele ter sido humano depois que ele foi transformado em vampiro, ele começa a entender esse instinto, esse sentimento mesmo da parte humana do Radcliffe pela Cass, que é meio que o que ele sente ali pela Bella, a Bella sente por ele, e aí a gente fica pensando, tá, mas continua sendo totalmente obsessivo. Mas seguimos. E aí a Bella uma vez também se compara com a Cass, dizendo que ela se considerava tão nociva e egoísta quanto a Cass. E aí eu tenho que defender a Bella, porque eu não considero que a Bella seja egoísta e muito menos nociva para as pessoas ao redor dela. Ela é nociva com ela mesma, com o que ela sente, com o que ela sente pelo Edward ali, que ela não consegue enxergar mais nada e que ela se coloca em risco e que tenta se matar e que fica naquela depressão toda em lua nova, o que dá para entender também, porque, né, sentimentos humanos, quando a gente se apaixona, ela era muito nova na época, era adolescente ainda, dá pra fechar os olhos e fingir que nada tá acontecendo ali. Mas eu não acho que a Bella seja egoísta e nem nociva e nem tão ruim, digamos assim, quanto a Cass. Porque a Cass, ela não pensou duas vezes quando ela precisou se casar com o Edgar, acho que é com o Edgar mesmo que ela casa. Quando ela precisou casar com o Edward e fingir que o Radcliffe não existia, ela não pensou duas vezes. Já a Bella em Eclipse, quando tava ali aquele triângulo amoroso entre Bella, Edward e Jacob, a Bella sabia exatamente com quem ela tinha que ficar. Apesar dela estar ali com aqueles sentimentos meio contraditórios, para mim aquilo foi uma palhaçada completa, aquele triângulo, nada a ver. E em Humor dos Ventos Uivantes, a Cat não pensa duas vezes, ela vai, casa com o Edward, não quer nem saber do Radcliffe, tanto é que ele some e fica um tempão fora da vida dela, porque ele se sente traído, se sente usado, se sente trocado, mas é muito rápido o que a Cat faz, mas ela sabe, mesmo sendo apaixonada pelo Radcliffe. E a Bella, ela até faz essa comparação também, porque ela sabe exatamente com quem ela quer ficar. E aí ela cita um trecho que tem aqui no Morro dos Ventos Uivantes, que é um trecho muito famoso. E aí no final a Bella lê, né, esse trecho pro Edward e aí ela fala, eu sei exatamente com quem eu preciso ficar. E a gente sabe que ela escolhe o Edward, né, depois. Já a Cass, ela não escolheu o Radcliffe e ela preferiu pensar nela mesma, né, e destruir tudo ao redor. Mesmo não amando o Edgar, ela foi, casou com ele, destruiu a vida dele também. Na verdade, a culpa não é só da Cass, claro, a gente sabe que todos os personagens de Humor dos Ventos Uivantes, eles se destroem um ao outro, mas tem essa diferença aí grande, que quando a Bella precisou escolher, ela priorizou o amor dela, né, o Edward, e a Cass não. E é aí que eu encontro paralelos entre os dois, né? O final do Humor dos Ventos Uivantes é completamente trágico, o de Crepúsculo, não. Apesar dos dois ficarem juntos pela eternidade, né, de certa forma, porque o Radcliffe é enterrado junto na mesma cova que a Cass. E a Bella e o Edward, eles são imortais, então eles vão viver ali pelo resto da vida junto. Então um teve um final trágico, mas mesmo assim ficaram juntos pela eternidade, de certa forma, para quem acredita. E o final da Bella e do Edward foi, digamos que, um final feliz. A Bella e o Edward, eles são sim obsessivos um pelo outro, de certa forma, tanto quanto Cass e Radcliffe, mas o amor da Bella com o Edward é nocivo para os dois. Quando se trata das pessoas ao redor, mesmo acontecendo muita merda, a primeira coisa que eles tentam sempre é tentar salvar a família da Bella, tentar cuidar para que pessoas não sejam atingidas pela merda que eles estão causando ali com
como lobisomens e com outros vampiros, eles sempre tentam proteger as pessoas ao redor, mesmo que dê merda pra eles. Já a Catelyn e o Radcliffe, não. Quanto mais pessoas eles puderem arruinar e apurrinhar durante a vida deles, durante todo aquele caso ali de obsessão que eles têm um pelo outro, eles vão arruinar. É a vida de empregado da casa, é primo, é parente, todo mundo entra na roda. Enfim, é uma confusão que envolve não só os dois, mas como também quem tá ao redor. Aí já é outra diferença bem grande com o Crepúsculo. A ferocidade também dos vampiros, esse sentimento que pelo menos os que tentam viver como humanos, eles têm, eles desenvolvem, tanto o Edward quanto a família dele, que eles acabam se apegando pela Bella, são apegados a outros humanos e também convivem com eles, me remeteu muito aos instintos humanos que os personagens do Morro dos Ventos Uivantes têm. Todos eles têm sentimentos muito fortes, muito aflorados, e eu acho que é por isso que eles têm as atitudes que eles têm. Tem algo de muito feroz, mas é aí nessa ferocidade que também tem algo de muito humano. São sentimentos aflorados que em Crepúsculo, nos vampiros, isso aflora de outra maneira, mas também aflora que, né, quando o Edward começa a se apaixonar pela Bella e que a família aceita, acata ela de certa forma, faz de tudo para proteger. Então, eu acho que esses sentimentos humanos, esses instintos estão muito ligados entre o Morro dos Ventos Uivantes e Crepúsculo. Acho que os ambientes também se combinam, mas de forma totalmente diferente, porque em O Morro dos Ventos Uivantes você tem uma casa belíssima, um cenário muito bonito, mas aqueles personagens deixam tudo tão degradante que não te dá vontade de estar lá, te dá vontade de estar presente para você ver, né, todo o barraco, toda a fofoca, mas é um lugar que você não quer estar, é incômodo para o leitor. Já a Bella, ela encontra beleza ali naquela hostilidade de Forks, só chove, só fica nublado, só faz frio, mas a partir do momento que o Edward entra em cena, tudo para ela fica mais bonito, não importa onde ela esteja. Ela pode estar na neve, pode estar com frio, quando aquela parte que ela tá lá em cima na colina, morrendo de frio, fugindo lá do vampiro em Eclipse, quando o Jacob tem até que esquentar ela. Pra Bella não importa muito aonde ela esteja, desde que o Edward esteja presente. E isso eu acho que faz o leitor querer estar ali envolvido. Quem não queria ir para Forks e ver toda aquela paisagem, ir para La Push, é um lugar que te dá vontade de estar, enquanto que o Morro dos Ventos Uivantes você até queria, mas você pensa, meu Deus, não, quero só fugir desse lugar porque essas pessoas são muito repulsivas. E aí, à medida que eu ia lendo o Morro dos Ventos Uivantes, eu ia fazendo esse comparativo e ia entendendo então por que a Bella encontrava tanta semelhança. E dito tudo isso, eu adoro as duas obras. Amo Crepúsculo demais, marcou a minha adolescência. O Morro dos Ventos Uivantes se tornou um favorito pra mim, apesar dos pesares. E eu acho que as duas obras andam juntas, mesmo sendo completamente diferentes, tendo algumas semelhanças no romance e nessa parte dos instintos humanos, porque instintos humanos não importa se ele tá descrito em um livro lá de 1800 e pouco, não me lembro agora do Morro, e de um romance atual, que o Crepúsculo ainda é atual, né, digamos assim, como você pode pegar emprestado coisas de outros livros de outras épocas e algumas delas continuarem tão iguais quanto instintos, né, humanos, sentimentos um pelo outro. Eu continuo achando que são duas histórias mais de obsessão do que de amor. Podem falar o que quiser, mas o amor da Bella pelo Edward é um pouco obsessivo, sim. Mas a gente passa um pano, né? Vai lá ler O Sol da Meia-Noite. Meu Deus do céu, tem que fingir que não viu. Mas apesar de tudo, eu continuo amando. E foi muito bom ter lido O Morro dos Ventos Uivantes e ter entendido o sentimento da Bella pela história. Me dá até vontade de reler Crepúsculo, eu tô com essa vontade já tem muito tempo, tem muito livro que eu quero reler, Crepúsculo é um deles, eu já reli uma vez, mas eu quero reler de novo, acho que eu vou sempre querer reler, eu gosto muito de Crepúsculo. E então agora vai ser melhor ainda porque eu vou conseguir entender e captar muito mais do que eu já captei, porque pra fazer esse vídeo eu dei só uma olhada nos trechos, não li o livro em si, tem muita coisa que eu já esqueci, então quando eu reler eu acho que vai ficar ainda mais claro todos esses paralelos que tem entre as duas histórias. E no mais foi isso que eu quis trazer para esse vídeo. Foi uma divagação que eu fiquei fazendo. Eu espero que eu tenha conseguido colocar tudo aqui. Mas se você também percebeu mais coisas lendo esses dois livros, coloca aqui embaixo nos comentários. Eu fico sempre viajando quando eu termino de ler um livro assim muito complexo, quanto é O Morro dos Ventos Uivantes. E todos os livros também que me marcam de certa forma, eu fico viajando por muito tempo. O Morro dos Ventos Uivantes foi um livro que depois eu quis fazer várias pesquisas relacionadas tanto à autora quanto à história também.
também, por ser muito complexa, por trazer esses sentimentos muito contraditórios. Então, assim, se você também fica fazendo essas viagens, se você também liga uma coisa com a outra, se você achou que não tem nada a ver, coloca aqui nos comentários também. E lembrem de avaliar esse vídeo, se inscreve no canal. Se ainda não estiver inscrita, me siga lá nas redes sociais, que eu tô sempre falando das minhas últimas leituras, dessas doideiras assim que eu penso de vez em quando. Os links para todas estão aqui embaixo também. E é isso, até o próximo vídeo.